Bom dia, meus amores! E hoje começa a temporada capricorniana. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu quero dar parabéns aos capricornianos, aos nossos amigos capricornianos. Curtam, compartilhem esse vídeo com as pessoas de Capricórnio que você ama, com as pessoas de Capricórnio que você conhece. Se você é capricorniano, parabéns! Vamos lá, então a gente vai falar agora nesse vídeo, vou fazer esse vídeo especial falando sobre a energia capricorniana, né? Então o Sol, ele mudou o foco, ele estava em Sagitário e hoje entra em Capricórnio e toda vez que o Sol muda de signo, muda o nosso foco. A gente vai para outro tipo de foco, tá? A gente vai ver as coisas de forma diferente, é sempre um grande evento. E além do Sol estar entrando em Capricórnio, nós temos aí um solstício. Aqui no Brasil a gente tem o solstício de verão, mas geralmente em termos simbólicos, Capricórnio representa o solstício de inverno ou inverno. Simbolicamente eu já vou falar sobre isso. Para você que está chegando aqui agora, não me conhece ainda, eu sou Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos capricornianos, tá? E me siga no Instagram, no Facebook, onde eu também coloco não só os vídeos, mas também textos bastante interessantes. Então, vamos falar dessa energia capricorniana? Bom, essa energia capricorniana muitos consideram como chata. Tá? Mas há que se convir que quando a gente fala de imagens arquetípicas, nós temos os dois lados, são ambivalentes, né? A gente tem o lado luminoso e o lado sombrio. E assim como todas as outras energias, Capricórnio tem um lado luminoso também, muitos consideram como chatos, alguns levam realmente essa fama, tá? Existe sim esse aspecto chato, ranzinza, porém aspectos muito bacanas. É uma energia bastante poderosa e necessária para que a gente construa as coisas, para que a gente tenha estrutura na vida, tá? Então vamos trabalhar essa nossa visão unilateral das coisas. Até Sagitário, né, que todos dizem que é o signo mais legal, ele tem aspectos, quando na sombra, extremamente desagradáveis. Ok? Então, vamos falar dessa energia. Bom, o Sol entrou hoje no signo de Capricórnio, 20 e vai até 20 de janeiro, tá? Então, a gente tem aí um mês para a gente trabalhar essa energia capricorniana. E com isso, a gente tem mudança de estação. Capricórnio é um signo da Terra e cardinal, ok? Se você não é capricorniano, não tem nenhum aspecto importante, como uma lua, como um ascendente em Capricórnio, corre lá no seu mapa, dá uma olhadinha onde tem Capricórnio, que ali vai estar o seu foco. Quando a gente fala do Sol, a gente está falando de foco, nossa energia toda vai se voltar para os temas capricornianos e, em termos individuais, vai se voltar para o tema da casa onde o Sol vai estar. Ok? Então, se você tem Capricórnio na casa 2, um exemplo, o Sol vai passar pela sua casa 2 e seu foco vai estar ali. O que é a casa 2? Recursos financeiros, produção, dinheiro e valores, ok? Esse é só um exemplo, mas se você não sabe onde você tem Capricórnio, procure um astrólogo da sua confiança, ok? Então, vamos lá, a gente tá falando aqui de um signo de terra, né? Ou seja, Capricórnio é prático, Capricórnio é pé no chão, Capricórnio está ligado ao princípio da realidade. Ele é um signo cardinal, isso significa que ele representa o início de uma estação. Simbolicamente, ele representa o inverno, tá? Não, mas aqui é verão, Ellen, mas simbolicamente, arquetipicamente, nós vivemos um inverno simbólico, tá? E a gente vai trabalhar as características invernais em nós. Sol, em Capricórnio, são as características invernais. Mesmo nós estando aqui no verão, que não é muito verão, né? Aqui tá um pouquinho frio, tá? Tô em São Paulo. Mas ele representa os inícios, tá? Os signos cardinais, eles são os irmãos mais velhos, tá? São os irmãos mais maduros, são aqueles que abrem o caminho, eles são determinados, tá? Eles dão o primeiro passo, eles são os arrojados, né?
do zodíaco. Em termos de Capricórnio, a gente está falando de um arrojado na matéria, tá? Na Terra, ok? Então, dentro de nós, estamos vivendo um inverno simbólico, tá? Então, a gente sente, sim, mesmo estando no verão, uma energia mais voltada para o nosso interior, né? O inverno, ele representa estarmos mais juntos na sua casa e recolhidos. Então, é uma energia simbólica de recolhimento, ok? De estarmos conosco mesmo, né? De se aquecer interiormente. Capricórnio tem as seguintes características, tá? Ele é um signo regido por Cronos, tá? O senhor do tempo. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre Cronos, tá? Pra gente entender melhor. Mas ele é o senhor do tempo, tá? Então, as pessoas de Capricórnio, com um Capricórnio muito forte no mapa, a gente percebe que o tempo valoriza muito essas pessoas. Então, olha, só em Capricórnio, a gente tem que dar valor ao tempo. Capricórnio não é um signo como Áries, impetuoso, que sai correndo, que tem que fazer tudo agora, tá? Capricórnio sabe que as coisas, a sabedoria de Capricórnio está aí. Sabe que as coisas têm um tempo. Geralmente são pessoas que vão relaxando e ficando melhores. É como vinho, como o tempo, não é mesmo? Então que a gente aprenda a dar valor ao tempo das coisas. As coisas tendem a melhorar sim com o tempo, tá? Ele representa, né? Então vamos falar aqui dos aspectos de Capricórnio, do simbolismo. Responsabilidade, maturidade, compromisso, tá? Capricórnio é a figura do pai arquetípico, tá? Da responsabilidade, de assumir a sua responsabilidade diante do mundo, ok? Ele representa o alto da montanha, a casa 10, que tem a ver com o social, com a sociedade e com o mundo. Já vou falar um pouquinho dessa energia da casa 10, do alto da montanha. Ele é o alto da montanha. E para você chegar ao alto da montanha, você tem que ter responsabilidade e compromisso, não adianta, né? Então, agora o nosso foco em termos pessoais está ligado ao quanto a gente tem de compromisso e responsabilidade com os nossos objetivos, tá? Por isso que muitos são tidos como chatos, tá? Como pé no chão, porque realmente o compromisso exige, né? A responsabilidade exige o pé no chão. Muitas vezes os capricornianos, no lado sombrio, eles sacrificam muito dos seus aspectos instintivos e emocionais para poder atingir os seus objetivos, tá? Se a gente pegar o símbolo de Capricórnio, ele representa uma cabra com rabinho de peixe, tá? Peixe que está associado à água, seus sentimentos. Então, muitos parecem frios, gélidos, que é a marca do inverno, tá certo? Distantes, ao alto da montanha. No entanto, eles têm muita água lá dentro. Eles têm muito sentimento. Eles são sentimentais, sim. Lembrando que seu oposto é Câncer, tá? A gente tem aqui a figura da responsabilidade. Se a gente pensar em termos arquetípicos, a gente tem a figura da responsabilidade, tá? Aquele que é responsável por manter as estruturas familiares, as tradições, trazer o alimento, cuidar, por exemplo, se a gente pensar no inverno, cuidar para que todos tenham conforto, segurança. Então, é uma responsabilidade. No inverno, temos que ter responsabilidade de ter nosso alimento, nossa casa, nosso teto, ok? E proteção. Então, tudo isso é a representação de Capricórnio, tá? São figuras um pouco distante cartesianas, né? Nosso foco agora vai ser mais racional. Cartesiano, peraí, isso aqui por que serve isso na prática? Tá? Então, nosso foco tem que estar aí. Para que serve tudo o que você está fazendo na prática? Dá para aplicar? É assim que é Capricórnio. Dá para aplicar? Não, não dá. Em termos arquetípicos, ele está ligado à sociedade, tá? Apesar deles se manterem um pouco distantes emocionalmente, eles
são a que dá a estrutura social, tá? Sem Capricórnio não teríamos estrutura, não teríamos base. Ele tá ligado aos nossos esqueletos, ao osso, à espinha dorsal, que nos mantém em pé. Sem isso, a gente desmorona. Sem a energia de Capricórnio, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, porque ele nos dá a estrutura. Então, ele tá ligado às nossas tradições, que nos mantém em pé, e estruturas familiares. Muito no lado sombrio, pode estar muito associado, ainda é arraigado a essas estruturas familiares, num modo negativo. Então, quando a gente tem Capricórnio ali um pouco bombardeado no mapa, o que acontece? Muitos capricornianos, eles querem chegar ao alto da montanha, porque a sociedade, o mundo, né? Eles querem esse reconhecimento do mundo, da sua capacidade, né? Eles querem ser reconhecidos pela sua capacidade, pela sua excelência e por ser competente. Porque muitas vezes não houve uma figura paterna, tá? A gente tá falando da imagem parental paterna aqui, que lhe disse, isso pode ser para homem e mulher, tá? Que lhe disse, olha, você é capaz, olha, você pode. Então, ele busca esse pai na sociedade, ou até mesmo na religião, tá ok? Então, ele tem a ver com as nossas tradições e com a civilidade, com a civilização. Por isso, ele também está ligado a leis que nos estruturam, um pouquinho diferente das leis sagitarianas, tá? Mas com a ordem. Ele vem para civilizar, trazer ordem ao caos e aos instintos. Por isso que a gente tem em Capricórnio uma imagem muito forte das tradições patriarcais, ok? Das nossas leis, dos nossos limites, do alcançar os nossos objetivos externos. Apesar da solidão capricorniana, eu já vou falar disso agora, desse aspecto mais sozinho, mais solitário. Ok? Capricórnio, ele tem como símbolo a cabra, certo? Aquela cabra que sobe a montanha bem devagarzinho, né? Já viram uma cabra subir a montanha? Eu recomendo, observem como ela sobe devagarzinho, mas ela chega lá no alto. Subir a montanha, apesar de Capricórnio representar a sociedade, o mundo, né? O estar no mundo, o trabalho, o reconhecimento, tá? Existe um sentido de isolamento. Então, tudo aquilo que a gente quer alcançar é sozinho. É um trabalho solitário. Além disso, o alto da montanha, ele não só representa o êxito material, o êxito profissional, ele também representa o êxito espiritual. O lado luminoso de Capricórnio é o espiritual, tá? É a matéria, né? É a realização material que nos leva ao espiritual, tá? O alto da montanha nos conecta mais, nos deixa mais próximo do divino, tá? Ele tem toda uma estrutura que o leva pacientemente a chegar ao divino. Por isso, Capricórnio, para mim, ele tem uma imagem de Deus, tá? Em termos positivos, ok? Luminosos. A imagem do divino, do Deus Pai, tá? Por isso que muitos capricornianos podem buscar sim a religião, no sentido de que esse Deus Pai lhe dê o aval, tá? No sentido arquetípico, nosso pai biológico, a figura paterna, no sentido mais bonito de ser, né, gente? É aquele que nos valida para o mundo. Olha, você é capaz, observe como você é inteligente, olha isso que você fez, que inteligente. É esse pai que faz essa transição, que nos dá essa autoestima de ir para o mundo, tá? Isso seria a energia capricorniana. Olha, você está se empenhando, você está indo bem, como você está bem, olha como você é inteligente, olha como você fez isso de forma capaz. E muitos capricornianos projetam, e nós também, com a energia, na energia de Capricórnio, a gente busca essa imagem fora,
no reconhecimento do outro, no reconhecimento da sociedade e do próprio Deus Pai. Existe uma energia, então, muito forte de espiritualidade, porque do alto da montanha a gente consegue ver as coisas com clareza, a gente vê o todo. É isso que o espiritual representa, a gente vê o todo, tá? A gente sobe a montanha, vê o funcionamento das coisas na realidade, tá? Mas para subir essa montanha, para atingir o espiritual, num simbólico mais profundo, num processo de individuação, onde a gente se encontra com o self, tá? A gente tem que ter paciência e realmente é um momento de isolamento. A gente percebe em figuras capricornianas e saturninas uma certa dose de solidão, né? Pessoas com Saturno muito forte e com Capricórnio forte no mapa, você olha, parece que essa pessoa, ela tem um quê de solidão, porque realmente subir a montanha não dá para ser junto, é sozinho. E essa montanha, ela não necessariamente ela é a montanha fora de nós, né? Alcançar o êxito profissional. Muitos podem deturpar essa energia, né, no aspecto mais sombrio e mais básico, mais primitivo da energia, é a ganância, tá? E aí abrir mão de toda da família, né, dos sentimentos para estar lá no alto. Mas em termos luminoso, é o nosso processo de êxito, de crescimento espiritual, que tem a ver com a nossa jornada de individuação. Então é uma energia muito bacana, muito positiva para se trabalhar, tendo consciência disso, tá? Continuando mais um pouquinho, então a gente está falando do êxito profissional, tá? Em Capricórnio a gente vê isso, em termos de reconhecimento da sociedade. Capricórnio é a energia que quer colocar o seu trabalho a serviço da sociedade. Tem mais a ver com individuação do que isso, é o alto da montanha, é o auge, né? Onde os nossos talentos, tá? Então não podemos focar no egoísmo neste momento. Todos os nossos talentos, né? A gente está falando de talentos de excelência em Capricórnio, tá, gente? Capricórnio, ele busca excelência. Então, naquilo que você é excelente, vamos refletir agora, durante essa temporada, naquilo que você é excelente. A sua excelência deve estar a serviço do mundo, da sociedade. Por mais que você se sinta sozinho nessa excelência, ele tem que servir, dar estrutura para a sociedade, para os outros, ok? Tá? Então, muitas vezes a gente vê em capricornianos e a gente pode sentir com foco em Capricórnio agora um desejo de sucesso e reconhecimento. Observe, eu acho que cabe aqui num processo de autoanálise, da sua própria análise de autoconhecimento, se esse desejo forte de sucesso é para compensar uma falha na sua estrutura familiar, né? Uma falta de acolhimento que você não encontrou no lar, e aí você busca no mundo esse acolhimento, tá certo? Lembrando que o signo oposto a Capricórnio é Câncer, o signo da família, o signo do acolhimento. Capricornianos precisam buscar esse acolhimento dentro de si. E nós que estamos aqui vivendo essa temporada capricorniana, devemos refletir sobre essa busca, né? Pessoas que estão numa busca desenfreada de sucesso e reconhecimento material, se a gente não precisa dar uma paradinha para refletir aí, peraí, esse reconhecimento material é porque eu não tive essa base, esse acolhimento? Como que eu faço para me dar esse acolhimento, ok? Porque na temporada capricorniana, o signo de Câncer está na sombra, ok? Então vamos lá, falando mais um pouquinho da sombra capricorniana, né? Na repressão desses sentimentos, do seu oposto, que é Câncer. Então, se ele está na sombra, né, se ele não está bem equilibrado, nós temos uma rigidez. Então, há de se cuidar da nossa rigidez, tem que ser assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser. Porque muitos capricornianos na sombra são chatos,
no sentido de dizer assim, olha, eu sei fazer porque eu sou competente, tá certo? Essa é a parte chata do Capricórnio, né? De ver também o copo meio vazio, né? De não enxergar a realidade como um todo, que tem o lado bom e ruim, toda a realidade é assim, pessoal. Então, que nosso foco agora seja para enxergar a realidade como um todo. A realidade ela tem aspectos positivos e negativos, tá? Essa é a energia de Capricórnio, que a gente enxerga as coisas não de forma 8 ou 80. Sempre tem os tons de cinza na nossa vida, em tudo, ok? Então, que a gente traga esse foco sem perder o nosso senso de acolhimento, ok? Tá? Nem só focando, né? Por exemplo, na energia de Sagitário, a gente só focava no copo meio cheio. Tá certo? Até exagerando isso. Na energia de Capricórnio, a gente pode ficar no copo meio vazio. E, na verdade, a ideia do arquétipo capricorniano é que a gente foque no todo, ok? Cuidado aqui, porque no lado negativo e sombrio, pessoas com aspectos em Capricórnio podem somatizar isso, tá? Porque eles gostam de carregar o mundo nas costas, né? E a gente pode ter esse sentimento, dependendo de onde cai o sol em Capricórnio para nós, né? Então a gente quer carregar o mundo nas costas, nos tornarmos rígidos, não abrirmos mão disso. Então pode ir para as costas, dores nas costas, problemas lombares, tá? E nos ossos também, ok? Então há que se cuidar disso e também do nosso senso de ganância. Mas Capricórnio também no lado positivo, né? Capricórnio, por incrível que pareça, tem um senso estético muito bom, tá? Não é só librianos e taurinos, porque Capricórnio preza pelo que é bom, pelo que é excelente. Então, muitos se vestem muito bem, tá? Você olha, ela é um capricho no seu vestuário. Então, que a gente coloque o foco daquilo que é bom para nós, tá certo? Né? Na qualidade das coisas que a gente adquire, né? Você já parou para pensar nisso? Na qualidade das coisas que você adquire? Então, é importante. O lado sombrio, que a gente vê alguns capricornianos que estão no lado sombrio ainda, é o esbanjar. Vou mostrar ali, eu tenho. Não é só leão que faz isso, tá, gente? Então, assim, a ideia agora do momento do foco, né? Lógico que estaremos com foco na vida material, na vida financeira e na nossa estruturação. Mas lembrando que não podemos deixar de lado a espiritualidade, tá? Capricórnio, bem estruturado, é aquele que trabalha junto o material e o espiritual para o seu crescimento também e o êxito como ser humano, tá ok? Então, nosso foco vai estar nos nossos recursos financeiros, na nossa estruturação, não só material, mas também na nossa estruturação como um todo, a nossa estruturação como ser, tá certo? Em prol da sociedade. Só vou colocar aqui algumas datas, tá? Mas eu vou fazer vídeo sobre isso. No dia 23, a gente vai ter a lua nova, fazendo uma quadratura com Júpiter. Então, eu vou fazer um vídeo no dia 23 falando sobre isso, tá? E no dia 24, Lua em conjunção com Plutão, bem na virada ali, tá? Onde as nossas emoções mais sombrias podem vir à tona, né? Então, brigas familiares, conflitos familiares podem acontecer. Então, cuidado, ok? Mas que a gente reflita agora, nesse momento capricorniano e no Natal, porque geralmente no fim do ano a gente tá pensando nas nossas metas para 2023. Então, que a gente pense sim nas nossas metas, a gente coloque o foco nisso. Quais são as minhas ambições? Aonde eu quero chegar em 2023? Ambições não necessariamente são ruins. Só cuidado com o que você ambiciona. Reflita. Realmente eu quero isso? E se eu conseguir isso? O que é que eu vou fazer com isso? Ok? Então, eu ambiciono mais trabalho. Será que você dá conta de mais trabalho? Tá? Então, é importante que você reflita se não é um movimento egóico ou se esse reconhecimento, essa ambição que você
né, na qual você está vibrando, não tem a ver com o seu ego e numa necessidade infantil, tá? De reconhecimento dos pais, tá? Ou se é realmente um desejo do self, não do ego, tá? Seu self, né? Existe uma diferença sim sobre essa ambição, tá? Quando eu falo do self, do desejo do self, ele é um desejo não egóico, ele se estende também aos outros, ok? E aí você também está falando de espiritualidade. Então, a espiritualidade aqui, ela entra no sentido da gente pensar qual é o sentido da minha ambição. Qual é o sentido da minha meta? Pense nisso. Porque muitas pessoas que têm êxito material não necessariamente estão bem. Não necessariamente encontraram um propósito ou um sentido para a sua vida. E eu vou finalizar esse vídeo citando Marie-Louise von Franz, a colaboradora do Jung, né? E ela faz um paralelo com o subir a montanha. Subir a montanha significa tornar-se mais consciente. Tá? A montanha, ela é formada de explosões, né, vulcânicas, de montoado de pedras e terra, tá? Então, subir a montanha é se tornar consciente de quem você é e de quem você deve ser. Não do que os outros, família, dizem, mas daquilo que vem de dentro de você. Veja só, do interior da terra. Escalar a montanha é difícil e solitário. A gente vai escalar as piores e mais resistentes áreas da nossa vida. Mais resistentes e as piores que nós temos dentro do nosso ser para chegar até o espírito. A gente vai subir pacientemente tudo aquilo que sai de dentro de nós, seja bom ou ruim. E uma ótima temporada capricorniana para vocês.